Você já sentiu que a vida te levou para caminhos que você não imaginava? Que por mais que você tentasse, que as coisas simplesmente não fluíam? Eu já passei por isso várias vezes. Saí do Brasil com 11 anos em busca da minha felicidade. Logo após, quando eu casei aos 18, voltei para o Brasil, achando que em Portugal não estava satisfeita, não estava, contente com a vida que eu tinha. Depois, 8 meses após ter chegado ao Brasil, decidimos voltar para Portugal e ali ficamos. Porém, a nossa vida começou a se estagnar. Começou a se estagnar e aí eu comecei a sentir que nós precisaríamos de imigrar. Porque eu acredito que a imigração, sair da zona de conforto, ela nos amadurece. E logo após, eu aprendi que não é preciso desistir. Muitas das vezes a gente precisa de recalcular a rota. E foi assim que eu fiz várias vezes na minha vida. Hoje, eu sinto que, acredito que vou ficar aqui no Brasil por algum tempo, mas também sei que se por um momento eu precisar de recalcular a rota, eu não temerei. Hoje eu quero trazer esse assunto para vocês, Espero que vocês gostem. Esse assunto sobre recalcular a rota. Os sinais que você precisa de recalcular a rota. Quando você se sente parada e estagnada nesse lugar? Quando você está num trabalho, que você já chegou em um teto, você acredita dentro de si que já não vai mais evoluir, que já fez tudo o que podia fazer, que já deu tudo o que tinha que dar. Isso foi eu, quando aos 18 anos casei, não tinha muita expectativa de vida, nem sequer sabia cozinhar um arroz. Passando-se 3 meses após o nosso casamento, eu vi que a nossa vida ali em Portugal estava estagnada. Mas não era Portugal que estava parado, era eu. E eu achei, que eu indo para o Brasil, eu iria me movimentar, minha vida ia ficar movimentada. Então, logo após chegada do Brasil, fui fazer um curso técnico de edificações, tentei evoluir, mas dentro de mim o meu coração não estava em paz, porque não era a hora de eu avançar. Era a hora de eu recalcular a rota e não desistir daquele lugar. Logo após, a gente ficar ali, aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, passando-se 8 meses, nós decidimos voltar para Portugal. E ali o meu coração ficou em paz. Eu resolvi evoluir, resolvi, avançar. E isso me ajudou bastante. Comecei a trabalhar, em um café, depois trabalhei no aeroporto, e ali eu já fui começando a me desenvolver. Porque o meu maior objetivo era casar. Somente. Eu não tinha mais objetivo, expectativa de vida, Hoje, quem me vê com 30 anos, cheia de sonhos e projetos. Quando eu tinha 18, eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Eu só queria casar, ter a minha casa, para ter as minhas regras, Para ter a minha vida. Só que eu tinha a minha vida, mas eu era um passarinho presa à gaiola. E hoje eu quero te encorajar, a recalcular a rota quantas vezes forem necessárias. Talvez chegou a hora de você recalcular a rota também quando o ambiente já não te faz bem. Talvez seja a sua rede de amigos, rede familiar ou no seu trabalho, aonde você está já não te faz bem. Se o lugar que você o lugar que você está te gera mais sofrimento do que crescimento, talvez seja a hora de você mudar. Então hoje, eu quero trazer essa mensagem para você. Talvez você está precisando somente de recalcular a rota ou descansar, mas não desistir. Então, talvez o lugar que você está, as conversas já não te agradam, as conversas já não te acrescentam e você acaba se sentindo um pouco perdida. Mas talvez só seja o momento de você recalcular a rota. Outro sinal que você realmente precisa de recalcular a sua rota é quando os seus valores e os seus sonhos mudam. Às vezes o que fazem sentido, o que fazia sentido antes não faz sentido agora. Igual eu estava dizendo, eu com 18 anos não tinha expectativa de vida, não tinha nada. Gente, eu era assim uma pessoa totalmente estagnada, parada, não tinha muitas crenças, muitas raízes, sabe, limitantes. O meu marido ficava até um pouco irritado comigo, porque ele falava que ele queria crescer, que ele queria ter uma vida, é, de estabilidade financeira, e eu achava que não, porque aquilo foi enraizado em mim, crescendo no meio religioso, também foi muito taxado, que crente era coitadinho, que crente era assim, que crente era assim. Através do ambiente que eu estava, era muita crença limitante. Então, eu acreditava, que não precisava evoluir mais. Porém, hoje eu estou aqui, trazendo isso para vocês, contando e compartilhando um pouquinho da minha história, que os valores talvez mudam, os seus sonhos talvez mudam,
e você precisa de recalcular a rota. E se hoje você está precisando de recalcular a rota, não tenha outro sinal que você precisa de recalcular a rota. Quando você está em uma luta que não tem mais propósito, se você sente que está lutando por algo que não te faz mais feliz, que o seu coração não está mais ali, pode ser um sinal que você precisa de mudança. Vou citar aqui um exemplo, né? Quando eu estava em Portugal, eu estava com um trabalho sólido, meu filho estava numa creche na rua de casa, a gente estava com um carro até bom, a gente já estava com a nossa vida, né? Só que a gente começou a perceber que o meu marido estava tendo, né, dificuldade com o trabalho, as portas estavam se fechando e eu realmente fiquei um pouco balanceada. Eu falei, meu Deus, e agora? É a hora? Isso para mim foi um sinal, né? Meu pai ligou pro meu marido, fez uma proposta de trabalho e ele foi. Então, assim, realmente, por mais que a gente estava tendo aquilo tudo que a gente queria, que a gente, né, tava tendo como objetivos e metas, a gente alcançou, o nosso coração já não estava mais ali, né? O nosso coração parece que nós já tínhamos chegado num teto. Então, muitas das vezes a gente se vê nesse cenário, né? Que você não está mais feliz, que o seu coração já não está mais ali, mas você continua lutando e guerreando. E assim, foi bênção de Deus, né? Eu saí do meu trabalho com as portas abertas, o Isaac saiu da escola, já estava no meio da pandemia em 2020. Então, assim, e aí tinha uma lei, né, no Reino Unido, que quem tinha documento português, o documento europeu, podia entrar até dia 31 de dezembro. Então, eu tive que ir às pressas, o mais rápido possível. Então, foi ali que eu tive que recalcular a minha rota. Foi ali que eu tive que fazer, né? Segundo a vontade de Deus. E foi ali que eu fui, sem medo. Eu somente mergulhei. Mesmo não falando a língua, mesmo não sabendo como ia ser, mas eu digo que foram 3 anos de aprendizado, foram 3 anos de bênção em nossas vidas. Meu marido custou um pouco aceitar, né, a mudança de país, de clima, foi uma mudança bem mais frio, né, lá em Londres. Porém, foi algo que hoje nós olhamos para trás e a gente fala que valeu a pena para hoje nós estarmos aonde nós estamos hoje. E agora eu quero te dar 6 dicas assertivas para que você entenda qual é a melhor forma de recalcular a rota. A primeira é: faça uma análise da sua vida. O que está dando certo? O que eu preciso de mudar? Sou eu? É o ambiente? O que eu preciso de fazer? Não estou satisfeita? O que eu posso fazer para me sentir melhor neste ambiente? Ou realmente eu irei precisar de mudar de ambiente? A segunda dica é: busque direção em Deus. Ore e peça sabedoria para tomar a melhor decisão. Quando foi comigo, eu orei. Eu me lembro que eu orei e falei assim: Deus, se é o Senhor que realmente, né, está na minha frente, me dê coragem, porque eu estou vendo que o Senhor está me dando oportunidade. E o Senhor me deu uma coragem, que eu não temi, que eu só fui, né? Fui morar na casa do meu pai, fiquei por lá durante 2 meses, sou muito grata, foi muito aprendizado, mas passei assim algumas situações, né, desconfortáveis. Só que o desconforto ele nos faz crescer, ele nos faz evoluir. Porém, o Senhor ele me deu a coragem que eu orei e pedi, né? Ele me deu a oportunidade, que foi uma oportunidade única. Muita gente que foi para Londres, né, não teve essa oportunidade que eu tive, sou muito grata. Porém, o Senhor precisou de me dar coragem. Então, Ele me deu e eu venci. Né? Para honra e glória de Deus, nós conquistamos a nossa casa, compramos a nossa moto, nosso carro. O Isaac, né, estudava numa boa escola, já falava inglês fluente. Porém, hoje eu estou aqui no Brasil. Então, a gente não precisa, né, de ter medo, mas sim ser forte e corajosa. A terceira dica é: não tenha medo do novo. Então, que a mudança, ela muitas vezes ela pode nos assustar, mas ela pode também ser o melhor para nós. Assim como para Londres foi o melhor para nós, assim como vir para o Brasil foi o melhor para nós. Então, assim, isso é uma experiência que eu tenho na minha pele, né? Sobre recalcular a rota, sobre o novo de Deus nas nossas vidas. E a quinta dica é: esteja disposta a aprender e a se reinventar. Toda nova jornada exige aprendizado e adaptação. Eu, mais do que ninguém, posso falar isso, né? Lá em Londres vendi tortas, vendi brigadeiro, me reinventei, né? Fiquei internada, meu marido sofreu um acidente, mas nós estávamos sempre dispostos a aprender e a se reinventar. Quantas vezes foram precisas? Eu, né, tive que dirigir com a outra mão, que para mim também foi um desafio, mas foi maravilhoso. Então, assim, eu aprendi, né, realmente a me reinventar e a desfrutar daquilo que o Senhor me proporcionava.
Então hoje eu não olho para trás, ai que saudade de Londres, nossa que vontade. Não, eu curti cada dia que eu estava ali. Eu estive presente naquele lugar. Hoje eu estou presente aqui no Brasil e eu sempre falo, se daqui 2, 3 anos o Senhor me manda para o Nepal, me manda para outro lugar, eu não irei me arrepender, porque eu vivo hoje, eu desfruto hoje. Sexta dica é cerque-se de pessoas que te apoiam. Eu, né, tive o apoio do meu pai, apoio da esposa dele na época que me aceitaram, eu e minha família dentro da casa deles. Isso foi essencial para começar. Ficamos lá durante 2 meses apenas, né? Foi um aprendizado muito grande, mas eu precisei de pessoas que me apoiassem. Eu precisei, né, de ter ali uma mão estendida. Então, que você tenha também uma mão estendida de pessoas maduras que entendam o seu propósito de recalcular a rota, que não é modinha, recalcular a rota não é um desejo que vai passar, mas é algo que está dentro de você. Então, que você possa ter. Eu vou dar aqui uma sétima dica de uma dica assertiva, que você tenha convicção daquilo que você quer. Isso é algo que eu sempre tenho dentro do meu coração. Eu sou movida não por motivação, mas sim por convicção. Então, seja uma mulher convicta do que você quer. Realmente, né, estabeleça isso e deixa fincado no seu coração, para que nada nem ninguém te distraia, para que nada nem ninguém te fale que você deveria fazer assim ou assado, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, só você consegue alcançar. Então são essas, né, 6 dicas e mais uma extra para que você possa, né, recalcular a rota quando não estiver bem. E está tudo bem. E para finalizar, eu quero deixar aqui essa mensagem para você, que recalcular a rota não significa desistir, significa escolher um caminho melhor para chegar onde Deus quer que você esteja. Então, o melhor lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Então, que você esteja, né, com o seu coração fincado, convicto na vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso, minha linda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui, né, o que mais te tocou, o que mais fez sentido para você e se você realmente precisa de recalcular a rota. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!